Irmãos, tome assento. Vamos cantar o hino 75 da nossa harpa cristã. Nós queremos pedir a compreensão dos irmãos sentarem essas duas fileiras aqui, porque está muita sujeira na igreja e nós estamos procurando manter mais aqui, tá? (75) Nós já colocamos o telão, mas os irmãos percebem com dificuldade porque a parte elétrica não está ainda de acordo. Se apagar, apaga tudo aqui, então fica meio complicado, né? Tentado não ceda, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Evita o pecado, procura agradar a Deus, a quem deves no corpo exaltar. Não manches teus lábios com impura voz. Defende tua alma do vício atroz. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Sê manso e benigno, qual morto até na rocha eterna. Firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser. Te espera a coroa, tu podes vencer. Adore! Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Graças a Deus. Este louvor nos chama a atenção para que a gente não ceda ao pecado, mas que possamos sempre estar firme com Jesus. 83, meus amados, é o louvor que nós iremos entoar. 83. Não posso explicar, não conseguimos explicar o grande amor de Jesus para conosco. Glória a Deus. Oito, três. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar, mais belo que o ouro do soldado admirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela
luar resplendente da manhã é minha luz. O lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no seu lar eu te verei, Jesus. Oh, glória, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvamos ao Senhor com o hino 126, irmãos, da nossa harpa cristã. A bem-aventurança do crente, 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, pelas asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. De pés, sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Quem pode aplauda bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Pastor Divaldo fazendo leitura oficial da palavra de Deus. Logo depois estaremos lendo os pedidos e já orando. Glória a Deus. Saúde ao povo de Deus com a paz do Senhor. Devemos levar o ID a sério. Esse é o tema deste trimestre.
E vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 28, os versos 16 a seguir. 16 ao 20. A palavra conhecida, mas está dentro do tema deste trimestre. Mateus capítulo 28, verso 16 a seguir. Vamos fazer com a leitura responsiva, como de costume. Eu vou ler o 16, o irmão lê o 17, assim sucessivamente. Assim diz a palavra de Deus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. O verso 19, vamos repetir todos juntos novamente? 1, 2, 3. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós temos aqui os pedidos de oração. A irmã Lourdes roga oração pelo filho Jefferson, para Jesus salvar e libertar e também abrir porta de emprego. O presbítero Antônio Filho, ele roga oração por sua esposa Edivânia, para Jesus curar a enfermidade, está com pedras nos rins, para que o Senhor possa colocar as mãos. A Neiva, a irmã Neiva, pede oração pelo bebê Brian, que está internado, o Senhor possa colocar as mãos. A Marli pede oração pelo filho Kevin, para Jesus salvar. Diácono Antônio Carlos, ele pede oração pela avó Quitéria, que está internada em estado grave. Igreja, ore para que o Senhor possa fazer segundo a vontade dele. Irmão Reginaldo pede oração por sua esposa Aparecida e por seu filho Christian, para Jesus abençoar. Também está curando enfermidade. Andressa pede pelo seu primo Lucas, que está com bronquite, para Jesus curar também. A Rosenice pelos seus familiares, para Jesus salvar e libertar, e por colegas de trabalho também. Irmã Lucimar, ela roga oração pelos seus filhos Leila, Liliane, Jean Marcos, e os netos Sofia e André, para o Senhor salvar e também está libertando estas vidas. A irmã Célia pede pela Ana Júlia, que não passa bem, teve um problema com assalto, e vamos orar para que o Senhor possa eliminar este trauma, né, irmãos? Pessoa que passa esses problemas de criança, vamos orar, confia, irmã Célia, que o Senhor Jesus está colocando. Ela está aí, irmã Célia? Ela está aí? Não. Então vamos estar orando para que, onde ela estiver, o Senhor possa visitá-la. E também nós queremos agradecer a Deus e pedir oração pelo pastor Domingos Costa, que hoje está completando 75 anos de vida, né? Que Deus possa conceder ao pastor saúde, graça, para que possa viver muitos anos ainda conosco. Precisamos do Senhor conosco aqui, tá? Nós vamos estar orando para que Deus conceda saúde ao pastor Domingo. Quantos mais precisam de oração e têm fé para receber o que pede? Mantenha as mãos levantadas aos céus. O pastor Ezequiel vai estar orando, e logo após o cantor Nildo vai estar adorando o nome do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por estar aqui nessa noite, na Tua casa, na Tua presença, para juntos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, e pelas maravilhas que o Senhor tem nos dado a cada dia, a cada momento, a cada segundo que vivemos nessa terra, Senhor. Estamos vivendo aqui, mas não somos daqui, Senhor. Sabemos que muito em breve o Senhor vem buscar a sua igreja, que nós possamos estar a cada um preparado para subir ao Teu encontro, Senhor. Aqui está em minhas mãos, Senhor, vários pedidos de oração, Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, diante a Tua
tua presença, Jesus, para abençoar a cada vida, dar saúde, dar paz, dar segurança, Senhor. Abençoa o teu servo, pastor Domingos, Senhor, que está completando 75 anos de feliz, ó Pai, alegria para conosco, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa, Senhor, muitos anos ainda viver conosco na tua presença. Pai querido, dai saúde ao teu servo, abençoa a tua igreja, Senhor, a cada pedido que está aqui, Senhor, aqueles que estão enfermos, estão acamados, entra com providência, Senhor, vai visitando a cada vida, vai trabalhando em cada coração, Senhor, porque sabemos, Pai, que a tua presença é maravilhosa, sabemos que tu, Senhor, está conosco, como diz na tua palavra, que o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, enquanto aqui vivemos nessa terra, Pai. Ragamandecai, a sua andaia, mandacarabacharabacai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque tu és bom, Senhor, porque tu és maravilhoso, Senhor, porque tu és eterno, tu és soberano, tu és onipotente, onisciente, onipresente, e tu estás aqui conosco nesta noite. Ah, Senhor, usa, Senhor, aqueles que vão te louvar, aqueles que vão te adorar, Senhor, e nós que estamos na retaguarda, possamos estar intercedendo, e que o teu nome seja glorificado nesse lugar, Pai. Salva as vidas, Senhor, vai trabalhando nos corações. Eu te louvo, Pai, e te agradeço de toda a minha alma a continuação deste culto nessa noite, Senhor, a tua palavra que vai ser transmitida, Pai, que vai ser pregada, Senhor, que possa falar aos nossos corações, e nós possamos sair daqui renovado pelo poder do teu Santo Espírito. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos aplaudam o Senhor pela vitória do povo de Deus. Glória a Jesus. Tome assento. Irmão Nildo adorando o Senhor Jesus. Enquanto ele adora, os nossos oficiais já entregam os envelopes para que a gente daqui a pouco estejamos ofertando para a obra de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite, para mim, uma grande felicidade, uma alegria estar aqui, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me dado de estar aqui na sua casa, para nós glorificarmos o seu nome. Porque essa é uma das oportunidades maravilhosas que o crente tem, é de estar na casa do Senhor, glorificando e exaltando o seu nome. Nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 6, Jesus é a vida. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele é a vida. Ele tem nos dado esta vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, tu és a vida, a paz e a alegria, que o mundo não conhece, não quer conhecer. Tu vieste dar a vida ao cansado e abatido, por isso é que esta vida vive dentro em mim. Vida, vida encontrei em Jesus, com sua morte na cruz, posso dizer tenho vida. Vida, vida encontrei em Jesus, com sua morte na cruz, posso dizer tenho vida. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele deu o seu braço e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Satanás disse: agora estou por conta de tudo. Mas para a derrota de Satanás, olha só o que aconteceu. Sua morte não foi em vão, ao terceiro dia ressuscitou, para garantir a nossa salvação. Mas um inimigo perdeu, Jesus Cristo ressurgiu,
e sentado está no trono à direita de Deus. Aleluia! Vida, vida encontrei em Jesus, com sua morte na cruz. Posso dizer, tenho vida. Só quem está alegre. Vida, vida encontrei em Jesus, com sua morte na cruz. Posso dizer, tenho vida. Vida, vida encontrei em Jesus, aleluia, com sua morte na cruz. Posso dizer, tenho vida. Vida, vida encontrei em Jesus, com sua morte na cruz. Posso dizer, tenho vida. Com sua morte na cruz, posso dizer, tenho vida. Essa vida foi dada ao povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quem tem vida aí? Quem tem vida? Oh, graças a Deus. Meus irmãos, nós já vamos, aqueles que trouxeram a sua oferta, o seu dízimo, já estaremos ofertando ao Senhor. Você que recebeu este envelope ele contém já 2 textos, onde nos dá base para a nossa forma de contribuição. Todos nós temos a consciência, todos nós sabemos, né, que a igreja do Senhor Jesus, ela sobrevive através da contribuição dos fiéis. Se nós chegamos até aqui, chegamos porque houve essa consciência de cada um dos irmãos. Então, acho que não há necessidade de nós delongarmos mais sobre isso, apenas orarmos. Nós temos que ser fiéis com os nossos dízimos na casa do Senhor, 10% de toda a nossa renda, e as ofertas, que é aquilo que Deus coloca em nosso coração, devemos também ser ofertantes na obra de Deus. Fiquemos de pé, meus amados, vamos estar orando. Eu queria pedir ao presbítero irmão Laerte, ele vai estar orando logo após, os irmãos já vêm à frente para contribuir. A paz do Senhor, irmãos. Vamos estar orando. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Pai, aqui, Senhor, para ofertar na Tua casa, Senhor, para dizimar, Senhor. Abençoa grandemente, Pai, os irmãos que são dizimistas, Pai, aqueles que ainda não são, Senhor, que o Senhor possa tocar nos corações dessas vidas, ó Pai, aqueles que ainda não são ofertantes, Pai, que o Senhor possa tocar nesses corações, ó Pai, para que a Tua obra possa seguir em frente, ó Pai. Assim, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos. Evangelista Jair, fazendo a apresentação dos visitantes. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nessa noite, né, queridos? Eu tenho aqui aqueles que veio cooperar conosco nessa noite. E à medida que eu citar o seu nome, por gentileza, você dê um sinal com a mão para sabermos onde você está. É o Sebastião, que é o amigo da jovem Heloísa. Cadê o Sebastião? Ô Sebastião, que benção que você veio. Você poderia ficar em pé para a gente conhecer você melhor? Como é que a família Aliança de Paz recebe os irmãos e amigos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queridos, fiquem em pé só um pouquinho. Aleluias! De viver, aceite a Jesus Cristo e feliz será. Queremos que você volte outra vez
novamente lhe dizer que foi bom conhecer você. Deus abençoe e sinta-se bem entre nós. Meus queridos, eu quero convidá-los a tomar parte no texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 15, e o versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Nós estamos esses mês falando sobre o ID levado a sério, e nós culminamos com a nossa cruzada no último sábado. Foi uma bênção, a cruzada e o culto da 100ª ovelha que terminamos domingo. E hoje, Deus coloca uma palavra no meu coração, e nós queremos trazer uma palavra de ensino para os irmãos. Aqueles que encontraram, pode dizer amém? Assim diz a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Diga comigo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Nós queremos pegar esse texto como tema, né? Nós não vamos tratar desse assunto em si, mas apenas tomaremos esse texto para trazer uma palavra. E o meu tema esta noite, irmãos, é forte: o preço da desobediência. Quanto custa desobedecer a Deus? O texto que lemos, nós encontramos aqui o profeta Samuel repreendendo o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Por quê? Porque Saul, ele comete um pecado que pouco é falado nos púlpitos de igreja. Um pecado que pouco se conhece, mas que a maioria de nós cometemos esse pecado. E esse pecado é o pecado que fez com que Saul perdesse o seu reinado. Este pecado fez com que Moisés não adentrasse a terra prometida. E esse pecado fez com que o povo de Israel, aqueles morressem todos e também não entrassem na terra prometida. Como é o nome desse pecado, pastor? Pecado de prevaricação. Prevaricação. O pecado de prevaricação é muito sério. O pecado de prevaricação, ele tem dois extremos. Primeiro, quando eu vou além do que é para fazer, ou eu faço aquilo que não era para fazer. Vou além. Abuso de autoridade. Eu tenho autoridade, então eu abuso dela. E o outro extremo é quando eu tenho que fazer e não faço. Eu sou omisso naquilo que era para ser feito. São dois extremos. Aqui o rei Saul, ele comete o pecado de prevaricação no extremo da questão do abuso de autoridade. Eu sou rei. Naquela época tinha o profeta, e quem sacrificava era o profeta, não era o rei. E Samuel atrasou para o sacrifício. Ele toma aquele momento e vai e sacrifica a Deus. A intenção dele foi muito boa, irmão Paulo. Mas Deus não está interessado na intenção. Deus está interessado em que se obedeça a sua palavra. Quando ele determina para obedecer, tem que obedecer. O rei não era para fazer sacrifício. Diz: não, mas eu ofereci, são bois gordos, são boa gordura. Não, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Você não obedeceu, Saul. E por este ato
Deus está tirando o teu reino. Deus vai escolher outra pessoa para assumir o seu lugar. Olha que coisa séria, irmãos. Mas vamos pegar esse texto como tema, o preço da desobediência. E eu anotei aqui 7 exemplos dentro da Bíblia de ato de desobediência, os motivos que levaram essas pessoas a desobedecerem e o preço que eles pagaram por desobedecerem. Nós vamos ver se a gente consegue nesse tempo falar sobre isso. O primeiro exemplo que nós temos do pecado de desobediência é Adão e Eva, ou Eva e Adão. Primeiro ato aqui, o que levou Adão e Eva a desobedecer uma ordem de Deus? Irmão, você lembra quando Deus pega o homem e a mulher, coloca no jardim do Éden e diz, olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui, mas aquela árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E o que Adão e Eva fez? Eles foram enganados por uma serpente, que aquela serpente, ela era o próprio Satanás na serpente. Então, a serpente enganou a mulher. Se nós formos lá em Gênesis, vamos dar um pulo em Gênesis capítulo 3, só para conferir isso, irmãos. Olha que interessante, Gênesis capítulo de número 3, e o verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que levou Adão e Eva a desobedecer? Dar ouvido a quem não era para dar ouvido. Ela deu ouvido à voz da serpente, quando Deus disse, não coma. E a serpente confundiu ela, Murilo. Ele disse, foi assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Não, Deus disse, comerei de toda a árvore. Foi assim que Deus, não comereis, ela ficou confundida. Como é que foi que Deus disse? Deus falou para comer ou para não comer? Confundiu a cabeça da Eva. E aí veio a curiosidade. Despertou a curiosidade nela. Olha o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Despertou a curiosidade nela. E esse despertamento de curiosidade, e com a astúcia da serpente, levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Deus disse, coma de tudo. Daquela árvore que está no meio do jardim, vocês não comam. E o que eles fizeram? Comeram. Então, naquele momento, eles desobedeceram a ordem explícita de Deus. Qual o preço que eles pagaram? Olha aí. Adão e Eva, meus amados, olhe para cá, isso é muito importante que se entenda. Quando a gente estuda antropologia, alguns comentaristas dizem que o homem, quando Deus criou o homem era dotado de 100% da sua capacidade mental, meu Deus. Tanto que Deus diz, você vai colocar o nome em todos esses animais, e aquilo que você chamar, você vai dominar sobre todas as coisas. Quando há o pecado, quando o homem comete o pecado, ele perde 90% dessa capacidade dele. Tanto uma pessoa que consegue usar a sua mente 10%, ele é chamado de gênio. Poucas pessoas conseguem. Ele perdeu essa capacidade. Então o preço que ele paga, perdeu a sua inocência. Primeiro preço que ele pagou, perdeu a inocência. Antes eles estavam juntos ali, os dois nus e não se percebiam. De repente, quando eles pecam, aí vê que um está nu, aí foi obrigado a coser folhas de figueira para que pudesse tampar a sua nudez, porque ali quebrou-se a sua inocência. Segundo, eles perdem a comunhão com Deus. Olha, Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles perderam a comunhão com Deus. Entende-se que todos os dias Deus aparecia, irmão Davi, e batia um papão com Adão, ficava horas falando com Adão, conversava com Adão. E Deus, como sempre, vem para falar com Adão, mas agora cadê o Adão? O Adão estava escondido atrás da moita. Ele não tinha mais comunhão com Deus, porque ele desobedeceu. E trazendo para os nossos dias é o que acontece com muitas pessoas.
quando desobedece a ordem de Deus. Pode observar na igreja, aquela pessoa ativa, canta, prega, evangeliza, está nos cultos, não perde. Quando ele peca, ele começa a deixar. Se sentava no primeiro banco, daqui a pouco ele está no último banco. Se vinha todos os cultos, ele começa a vir 2, daqui a pouco não vem mais, daqui a pouco não vem mais. Por quê? Porque o pecado faz com que a pessoa perca a comunhão com Deus. Ele não anda mais com Deus, Deus não anda mais com ele. Mas que esta noite, se alguém perder essa comunhão, eu tenho uma notícia boa: Jesus está aqui outra vez para ter comunhão contigo. Ele quer que você saia daqui de mãos dadas com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi o preço? Eles foram expulsos do jardim. Agora imagina, você mora no jardim, você tem de tudo para comer, você tem animais, você tem tudo, você tem água, tem cachoeira, tem rios, tem tudo. E de repente, quando você peca, uma das coisas que Deus faz, e muitas vezes nós, quando olhamos nu e cru para a Bíblia, diz assim: Deus foi muito injusto com Adão, ele já perdeu tudo. Agora Deus diz: a partir de hoje, Adão, você não vai poder ficar mais aqui no jardim. E Deus pega e expulsa o homem do jardim. E coloca o que? Anjos na porta do jardim. Uma espada ali para ele não poder entrar. E nós, durante muito tempo eu não consegui entender isso, mas entendemos que aquele é um ato de misericórdia de Deus. Quantas árvores tinha no jardim que não podia comer? 2 árvores. Uma árvore o quê? Conhecimento do bem e do mal. E a outra árvore? Da vida. Mas pastor, o que tem a ver isso? Eles já tinham comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Já tinham pecado. Se eles comessem a árvore da vida, eles viveriam eternamente no pecado. Um ato de misericórdia de Deus expulsou, e logo de imediato Deus cria um plano de reconciliar novamente o homem a Deus. Você imagina você viver toda a sua vida no pecado, sentindo dor e aquela coisa toda, não morrer mais, e aquela coisa toda. Então, é um ato de misericórdia de Deus, eles colocam fora do jardim, mas é um preço que eles pagam. Outro preço, eles foram obrigados, irmão Davi, agora tinha que trabalhar, tinha que suar, né? Tinha que se cansar. Se nós trabalhamos hoje, o culpado é Adão. Quando chegar lá, vamos acertar com ele lá no céu, amém, irmãos? O negócio desse, rapaz, tá tão bom, você faz a gente ter que trabalhar do jeito que trabalha aí, né? Tem que cansar agora. Então, o preço, obrigado a trabalhar se quisesse comer. Nós olhamos Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó: do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Porque tem que suar mesmo. E qual outro preço que eles pagaram? Passaram a sentir dor. Irmãos, tem alguém aqui que nunca sentiu dor? Nunca, o pastor nunca sentiu uma dorzinha. Tem alguém aqui? Falei, todo mundo já sentiu dor. E todo mundo tem medo da dor. É o preço da desobediência de Adão. O verso 16 diz assim, ó: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Perdeu. O preço da desobediência. Passaram a sentir dor. Amém, meus amados? É melhor obedecer do que sacrificar. Esse é o primeiro exemplo. Então observe o pecado deles e o preço que eles pagaram. Qual a lição que nós aprendemos disso? O que nós podemos tirar disso que nós falamos? Primeiro, que jamais devemos dar crédito à voz do diabo. Se a Eva não tivesse conversado com Satanás, com a serpente, porque, irmãos, a gente olha assim, mas imagina, vocês acham, irmão Nilton, a Eva passou pela primeira vez, a cobra já, a serpente já chamou a atenção dela, será que foi a primeira vez? Ela passou várias vezes e a serpente começou a mexer com ela, começou a chamar a atenção dela. Oi, Eva, como é que é? Tudo bem com vocês aí? Ela fez uma amizade primeiro. Daquela amizade começou aquela conversa, eles, como é que foi que Deus disse? Não é para comer nada disso, que é isso? É isso. Ele sabe que se você comer, você vai ficar que nem ele. Mas será que nem Deus? É que nem Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que estão desobedecendo a Deus porque estão dando ouvido a voz estranha. Abra o teu ouvido e ouça a voz do Espírito Santo dizendo a você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz
a voz do Espírito. Porque há duas vozes. Peque. Existe outra. Não peque. Não tem problema. Tem problema. Não há problema nenhum. Tem, você vai para o inferno. O Espírito Santo está de um lado falando, não faça, não faça. E o diabo dizendo, faça, faça. Então você tem que escolher qual voz que você vai ouvir. Esta noite, diga assim, eu escolho a voz de Deus. Eu escolho a voz de Deus. Não devemos dar ouvido à voz de Satanás. Ele disse a você, não basta, não deve continuar. Ele diz a você, essa mulher que você tem não presta, arruma outra. É o Satanás que está usando para dizer, esse marido não presta, arruma outro. Mas a voz de Deus é até o fim, é até o certo. Eu sou contigo. Ouça a voz do Espírito. Agora, irmãos, qual outra lição que nós aprendemos aqui? Mas sim observarmos as ordens de Deus, ok? Não dar ouvido à voz do diabo e observarmos as ordens de Deus. Irmãos, muitas das vezes uma ordem que Deus dá para mim específica é diferente da ordem que Ele dá para Marli. Tem que entender qual ordem que Deus deu para mim. Cada um de nós temos uma história diferente na terra. Cada um de nós recebemos uma missão especial na terra. Para mim, Deus disse, faça assim. Para o pastor Divaldo, faça assim. Eu tenho que obedecer, entender aquilo que Deus ordenou para mim. Existem alguns homens na terra, algumas mulheres na terra, que são escolhidas diferente de outras. Vocês se lembram de Sansão? Ele era nazireu de Deus. O que é nazireu? Escolhido por Deus para uma obra específica. Como nazireu não podia cortar o cabelo. Como nazireu não podia no enterro. Era a condição de Deus para a vida dele. Porque ele era um escolhido especial. Os outros podiam cortar o cabelo, os outros podiam beber bebida forte, os outros podiam ir em enterro. Ele não, porque era escolhido de Deus. Será que você também não é escolhido de Deus? Ou escolhido de Deus? Amém, meus amados? Então é isso que nós aprendemos deste casal aqui, Adão e Eva. Vamos para o segundo exemplo. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Números, capítulo 20. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra, diga amém. Capítulo 20. Glória a Deus. Nós vamos tomar um exemplo agora de um dos homens mais influente, mais importante da Bíblia Sagrada. Um grande líder, um grande estadista. Mas ele desobedeceu a Deus. Números capítulo 20, o versículo de número 11, diz assim: Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Verso 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que eles tenham dado. 13. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Pastor, o que acontece aqui? Moisés desobedece a Deus, uma ordem que Deus havia dado. Qual foi o motivo da desobediência? Agora eu quero falar com os líderes da igreja. Com aqueles que são líderes, que de alguma forma lideram algum ministério na igreja, ou você que amanhã vai ser líder, entenda isso. O que levou Moisés a pecar, irmãos? Moisés era homem de Deus, sim ou não? Deus falava cara a cara com ele, sim ou não? Um grande líder, sim ou não? Mas ele cometeu um pecado aqui, ele cometeu Deus. Sabe o que levou ele a cometer esse pecado? A insistência do povo, a reclamação do povo, a murmuração do povo. Vamos, Número, capítulo 20, aí, vocês estão abertos aí. O verso 3 ao 5, olha o que diz. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau?
lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romã, nem de água para beber. Meus amados, se nós olharmos um pouco para trás, num capítulo um pouco atrás aí, o povo de Israel acabara de sair do Egito, Deus tirou eles com mão forte. 10 pragas do Egito, Deus abre o mar vermelho, eles entram como no deserto, festa e toca tamborim e canta e dança. Primeiro obstáculo, já esqueceram tudo que Deus havia feito para eles. Como líder, quero falar com os líderes, como líder, quantas vezes eu também passo por esse problema, irmão Nil? Que bem, o seu trabalho está bem, essa igreja é um culto maravilhoso, Jesus batiza com o Espírito Santo, quando é na quarta-feira um monte de problema, um monte de ingratidão, um monte de gente reclamando. Aí dá vontade de sair correndo embora e entregar tudo. Pensa que não passa? Tem hora que passa isso. Aí o Espírito Santo fala, você não é melhor do que Moisés, Aparecido, aguenta um pouco aí. Se Moisés fazia o que fazia, o povo falava dele, reclamava dele. Está faltando água, faltou o som, faltou isso, faltou aquilo, meu Deus do céu. Difícil, irmãos. Então agora, uma época eu passei uma raiva tão grande. Eu tinha assumido uma igreja recentemente. Eu estava viajando para o estado de Santa Catarina. E nesse meio, eu tinha assumido a igreja aquele dia e não atentei para algumas coisas, não sabia. E o pastor que me antecedeu esqueceu de pagar a conta de luz, ou não pagou, não sei, não pagou a conta de luz. E aí foi lá no dia de culto, a luz cortada. Não sei se você estava comigo, não. Acho que não. Aí eu estava lá em Santa Catarina, liguei, pastor, cortaram a luz. Eu falei, você quer que eu faça o quê, irmão? Estou em Santa Catarina. Pega a lamparina, pega a vela, faz qualquer coisa aí. Aí quando eu chego na igreja, irmão, vou entrando na igreja, no corredor da igreja, tinha uma irmã que o pezinho dela fazia assim, ó. Doidinho, quando o pastor chegar, ele vai ver, assim, que vergonha. Aí chegou, quando ele chegou na igreja, pastor, que papelão, pastor, deixa eu cortar a luz. Eu também já não tenho muita. Irmã, vai falar com o seu pastor antes, não foi eu que deixei cortar a luz, viu? Sua tribulosa. Já está reclamando, vem a oportunidade para reclamar. Então é isso que acontece com a gente que é líder. Qualquer departamento que você liderar, vai ter sempre alguém murmurando. E aí nós temos que ter equilíbrio, porque se nós olharmos para esse, nós largamos o cajado. Nós abandonamos tudo. Nós murmuramos contra Deus ou fazemos com raiva. E aí podemos cometer o erro que Moisés cometeu. O que levou Moisés, irmão? Diga comigo, a insistência do povo. A murmuração. A murmuração, sabe o que é murmurar, irmão? Quando alguém está no cantinho assim, falando, aí, o pastor chegou, murmurando. O líder chegou, murmurando. Fica no cantinho, não tem coragem de chegar na cara e falar, olha, não, está assim, 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 não gostei da sua atitude, assim, assim. Fica murmurando nos cantos. E a murmuração leva ao líder pecar contra Deus. É o que aconteceu aqui. Qual foi o preço? Mão do céu. Eu fico imaginando, gente, um homem que nem Moisés. Ninguém aqui. Eu não conheço ninguém que falou com Deus cara a cara, eu não conheço. Eu conheço muitos pastores importantes, mas não conheço ninguém que falou, falei cara a cara com Deus. Moisés falava cara a cara com Deus. E por causa do povo, Deus disse, você não vai entrar na terra prometida. Já pensou, irmãos? Como é que você se sentiria? Mas Deus, eu não fui culpado, foi o povo. Eu não tenho compromisso com o povo, eu tenho com você. Eu não dei ordem para o povo, eu dei ordem para você. Eu não chamei o povo, eu chamei você. Tem líder aqui, levanta a mão e glorifica a Deus. Deus te chamou. Não pare, não ouça o povo. Esse negócio da voz do povo, a voz de Deus, isso é coisa é história da caruchinha, irmão. Não, senhor, a voz de Deus é a voz de Deus. E por essa razão eles foram impedidos de entrar em Canaã. Moisés e todos aqueles que murmuraram. Pensa você, murmurador, você pode tirar o pastor do céu, você também vai para o inferno junto com ele. Ou o líder. Então cuidado com a murmuração. Murmuração faz isso. Qual a lição que nós tiramos aqui? Qual a lição prática disso aqui? Primeiro, Deus cobra-nos nas mínimas coisas. Mas não tem problema não, não tem problema? Você é líder? Deus te chamou?
Faça de acordo com o que Deus mandou. Porque se fazer diferente, Deus vai cobrar. Porque nós não somos donos de nada, tudo pertence a Deus. Nós somos chamados por Ele. Agora, quando você faz de acordo com o que Deus mandou, Ele vai na frente garantindo vitória. Pode ser que ninguém está entendendo, mas Ele vai na frente. Lá na frente, ninguém entende, até pode te abandonar. Mas lá na frente, Deus forma uma nova multidão e vai seguir você. Mas tem que obedecer a palavra de Deus. Então, primeiro, Deus cobra-nos nas mínimas coisas. Amém, meus amados? Cuidado. Fala para o seu irmão, cuidado como faz as coisas para Deus. Cuidado. Olha para os detalhes. Pergunta para Deus. O grande problema nosso, isso é problema nosso, líderes. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus está comigo, Deus está comigo. E aí vou fazendo um consulto Deus. Olha Josué. Senhor, como é que eu faço? Jericó, uma cidade poderosa, fortificada. Aí Deus disse, eu quero que você vai. Você não vai lutar, não. Não. Você vai tocar a buzina, vai lá. Primeiro dia, segundo dia, dá volta, uma volta. E aquele povão, e o Josué, e o povão, aquela multidão de gente dando volta. E o povo não entendendo nada. No último dia, dá 7 voltas. E o povo não entendendo nada. Todo mundo... E depois você vai tocar a trombeta, deixa que eu luto por você. E quando ele toca a trombeta, você sabe o que aconteceu? Os muros adentraram na terra. E Deus deu vitória para Josué. Aí tinha um povinho, aí, olha o tamanho da cidade de Ai, pequenininho povinho. Aí, nós vencemos Jericó, aí não é nada, pode ir. Não consultaram Deus. Não pediram sabedoria, estratégia para Deus. Eles foram derrotados por um inimigo tão pequeno. Porque não buscaram a orientação de Deus. Eu aprendo muito com aquela mulher do profeta Eliseu. Eu confundo Eliseu e Elias, mas que deve ser Eliseu, me ajuda aí. Não leve em conta isso. Que quando ela diz, meu servo, o meu esposo era teu servo, morreu, e vieram os credores a tirar meus 2 filhos. O que eu vou fazer? A dizer assim, o que tu tem na casa? Tem nada, se não tem nada, tem nada, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Ah, você tem um pouquinho de azeite? Você tem vizinho? Tem. Chama os teus vizinhos, pega a vasilha emprestada e coloca azeite. A mulher foi lá, pegou os vasos, do jeito que o profeta mandou. Pegou os vasos, colocou, encheu todos os vasos. Quando ela encheu todos os vasos, estava tudo cheio. Disse, traga mais um, não tem mais. Acabou. Ela poderia ter pegado aquilo e ter feito o que quis. Ela, deixa tudo aí. Vou perguntar, profeta, e agora o que eu faço com aquele monte de azeite? Aí. Ela foi buscar orientação. Vai, vende, paga a tua dívida e viver com o resto. O problema nosso é que quando Deus abençoa, a gente esquece de perguntar para Deus, como é que eu vou fazer? Deus deu uma casa nova, Deus deu um carro novo, Deus deu emprego novo, Deus deu bênção, Deus deu... Ai, que maravilha. Mas tudo que o crente for fazer, peça orientação para Deus. Senhor, eu estou viajando todo dia, meu trabalho é viajar. Pede orientação para Deus, todo dia que você for viajar. Quando você entrar na estrada, ore, Senhor, me dê orientação, o que eu devo fazer, qual o caminho que eu devo fazer. Porque de repente eu estou indo num caminho que tem bandido, tem muitas coisas que vai me atrapalhar, o Senhor vai orientar, aí Ele muda. Quantas das vezes eu trabalhando, Deus dava aquele negócio, aquela estratégia, eu mudava de caminho, aí depois sabia do que tinha acontecido lá, porque Deus faz isso se você buscar a direção dEle. Amém, meus amados? Então, outra coisa que nós aprendemos aqui, primeiro que Deus cobra nas mínimas coisas, ok? Ficou claro? Segundo, Deus quer que façamos da maneira que Ele nos pede, dentro dos conformes dEle. Já falei isso. Então a gente tem que pedir, Deus, como é que eu faço? Aí Deus vai, Deus vai riscar e você vai cortar. Você não entendeu? Deus vai riscar e você vai cortar. Ou seja, Ele riscou, você corta. Onde Ele riscou, não sai nem 1 milímetro. Vai indo. Lá na frente você vai ter vitória. Agora não obedece o risco de Deus, não. Deus risca aqui e você vai cortando caminho. Vai quebrar a cara lá na frente. Amém? Então, primeiro exemplo, Adão e Eva, nós vimos. Segundo exemplo, Moisés. Terceiro exemplo de desobediência. Diga comigo, o preço da desobediência. Está vendo aí? Terceiro exemplo, Acã. E aí eu falei desse homem, Acã. Vamos lá em Josué capítulo 7. Josué, capítulo 7, o verso 20 e o 21. Olha que interessante desse cara. Muita gente nunca viu falar no Acã, né? Vamos estudar sobre ele. Olha o versículo 20.
quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estou escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Olha aí, Josué não consultou Deus antes de ir, perdeu a batalha para ir. Aí agora, Deus, por que, Senhor? O que aconteceu conosco? Sabe o que é? Você não me consultou, rapaz. Você quis fazer do seu jeito. Tem anátema no meio da congregação. Tem Acã no meio da congregação. E quando tem Acã no meio da congregação, Deus não vai conosco na batalha. Chama o Acã. Quando chamou o Acã, fui eu peguei lá que não devia pegar, o despojo, e eu enterrei lá na minha tenda, e é por isso que está acontecendo tudo isso. Anátema, pessoa ou coisa excluída, coisa que Deus não quer. Anátema, pessoa ou coisa excluída. No Novo Testamento dá-se este nome a qualquer pessoa ou coisa votada à destruição, devotada à destruição. Amaldiçoado, condenado, maldito. Isso é anátema. Tu tem anátema da congregação. Coisa errada. Quais foram os motivos da desobediência? Diga comigo. Cobiça. Cobiça. Avidez de bens materiais. Fome de bens materiais. Tem pessoas, meus amados, que Deus vai dando para ele, mas ele vê um pouquinho mais, ele passa a mão naquilo que não é dele. Ele cobiça além daquilo que não pode. Ok? E a Bíblia diz, um dos 10 mandamentos é não cobiçar. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Não cobiçará. Ou seja, pega o que é seu, não fica de olho naquilo que é dos outros, não. E o Acã cometeu a cobiça, ele cobiçou. Qual foi o preço da cobiça? Diga aí, derrota do exército de Deus diante de Ai. Josué capítulo 7, versículo 12, eles foram derrotados. Olha lá, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigados o anátema do meio de vós. Irmãos, olhem para cá, isso é muito sério. Muitas das vezes um líder, ou líder da igreja, ou líder de um departamento, ou líder de um ministério na igreja, tem alguém, irmão, pastor Divaldo, que não está de acordo com a palavra de Deus, no meio. E aí só derrota, por quê? Mas o que está acontecendo? Hoje que nós mais vemos nas igrejas é isso. A vontade da gente é baixar um decreto de só cantar nos ministérios, só quem tiver realmente com a vida no altar. Mas hoje tem que ajudar, porque senão ele não vem. É tanta coisinha para a pessoa vir para o Evangelho, é tanto melonga para a pessoa vir para o Evangelho, que vai entrando de qualquer jeito. A pessoa ainda não aceitou Jesus, a pessoa não nasceu de novo, já está no meio lá. Aí o camarada está aqui no meio hoje, amanhã está no motel, está aqui no meio hoje, amanhã está na prostituição, está aqui no meio hoje, amanhã está na bebedeira. Aí o ministério não vai, o departamento não vai. O que está acontecendo? É o líder que é culpado, é não sei o que, é nada, é anátema no meio da congregação. Que nós líderes, esta noite, possamos sair daqui com uma nova visão de direcionamento para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Devemos pedir direção para que a gente possa tirar aquilo que está atrapalhando a obra de Deus. Porque senão nós vamos perder a batalha. Levante a sua mão e diga: o sangue de Jesus tem poder. Não podemos deixar o anátema, irmão. Coisas amaldiçoadas. Há muita mistura hoje, a igreja não cresce por causa dessas coisas. O ministério não quer, vai. 2 passos para frente, 3 para trás. 3 passos para frente, 4 para trás. Não vai. Por quê? Porque alguma coisa está errada lá. E Deus não compactua com o pecado. Nós compactuamos, Deus não. Então qual foi o preço? A derrota do exército diante de uma cidadinha fraca. Negócio de nada, a gente está perdendo. Foi apedrejado junto com a família e tudo que era seu. Olha, vamos lá, Josué capítulo 7. Ah, se fosse no tempo da lei, hein? É que nós estamos no tempo da graça. Olha o que aconteceu. Versículo 25. E disse Josué:
porque nos turbaste. O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras, e levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Arrancaram, aí foram lá e venceram. Olha aí, o verso 8. Aí é tomada e destruída, no capítulo 8. Amém, meus amados? Então, presta desobediência. Qual a lição que nós aprendemos com Acã aqui? Qual a lição prática? Primeiro, que quando alguém desobedece a Deus, os primeiros que sofrem são aqueles que estão à sua volta. Deu para entender? Lembra de Jonas? Vamos chegar nele daqui a pouco. Lembra de Jonas? O que os coitados dos marinheiros tinham a ver com Jonas, irmão Nildo? O coitado do peixe ficou engasgado 3 dias? Eu conseguia comer 3 dias por causa do miserável do Jonas. Imagina, 3 dias o peixe engasgado. São preços que paga. É complicada a situação. Então, nós não devemos jamais, a desobediência a Deus, os primeiros que sofrem são aqueles que estão à sua volta, amém? Então, você tem um pecado no meio do departamento, no meio do ministério, no meio da igreja, se existe alguma coisa fora da vontade de Deus, quem sofre é quem está do lado. Aí começa a jogar a tripulação fora, joga um fora, joga outro, sai daqui, sai dali. Por quê? Por causa daquele abençoado que está em pecado, no meio da congregação. Quantos entenderam? Diga amém. Outra lição aqui, aprendemos também que por menor que seja a batalha, é sempre bom buscar a direção de Deus para não sermos derrotados, ok, meus amados? Esse demônio eu estou acostumado a vencer, irmão. Vai. Não peça direção para Deus como é que vai atuar com aquele demônio, que ele vai te derrotar. Esse probleminha tira de letra, tira nada, irmão. Nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Mas tem, agora se você estiver revestido, Deus diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque o Senhor está contigo. Não pode ter medo, não. Agora, se estiver em pecado, cuidado. Amém? Agora, o quarto exemplo aí, nós falamos de Adão e Eva, nós falamos de Moisés e falamos de Acã. Todos estão entendendo a mensagem? Está clara? Presta desobediência. O quarto aqui, Saul, o verso que nós lemos. A ordem de Deus, destruir totalmente os amalequitas. Existe um momento de dizer, olha, vocês vão lá, não é para ficar ninguém, destrua todo mundo. Aí o Saul, não, mas as ovelhinhas, né, a nata, aqueles mais importantes, eu não vou destruir, não. Eu sou melhor do que Deus. Eu quero ser melhor do que Deus. Eu quero ser mais bonzinho. Já viu alguns líderes assim? Ele quer, que ele está de abraço. Deus está de olho em você. E o Saul, homem que Deus escolheu, o primeiro rei de Israel. Qual foi o motivo da desobediência? O que levou Saul a desobedecer? Menosprezou a ordem do Senhor. Diga assim, Deus me guarde. Diga, Deus me guarde de menosprezar a ordem do Senhor. Não menospreze, não despreze, não deixe do lado, atente. Primeiro, menosprezou. Segundo, queria se vangloriar com os despojos. Saul queria mostrar para todo mundo, o que é o despojo? A sobra, irmãos. Ele derrotou o exército, sobrou lá vaca, sobrou ovelha, sobrou um monte de coisa, sobrou ouro. Ele quis se vangloriar. Eu sou o rei de Saul, olha aí, olha o que eu trouxe para adorar a Deus. Complicado. Disse ele que temeu ao povo. Vamos lá. Olha que interessante. Que desculpa esfarrapada. 1 Samuel 15, 24. Olha lá, vamos ver. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e deu ouvido à sua voz. A voz do povo é a voz de Deus. Aqui dá uma tese que derruba essa outra aí. Olha aqui. Sabe o que aconteceu? Dito o Senhor as tuas palavras, porque temi o povo e deu ouvido à sua voz.
Isso é uma desculpa, isso fala, teme o povo. Líder que se preza, não teme a povo. Líder que tem Deus, que tem certeza que Deus está com ele, não ouve ao povo. Ouve a voz de Deus e faz o que Deus manda. Porque se eu temer o povo, se eu fazer a vontade de vocês contra a vontade de Deus, eu vou me arrebentar. Mas se eu fazer a vontade de Deus, eu vou perseverar na vitória. Amém, meus amados? Então nós temos que tomar muito cuidado. O verdadeiro líder, ele preza pela vontade de Deus, pela voz de Deus, e não vai do povo. Nós temos que tomar muito cuidado. A gente tem que ouvir, ponderar, mas você tem que dizer, isso que está dizendo condiz com aquilo que a Bíblia fala. Isso que estão me dando ideia condiz com aquilo que Deus falou comigo, com as minhas convicções. E aí muitas das vezes a gente vê alguns líderes que tomam alguma atitude, todo mundo é contado, você é doido. Mas se Deus falou com ele, irmão, Deus falou com ele, Deus vai na frente. Agora, se ele fizer por causa do povo, temer o povo, ele vai quebrar a cara. A gente tem exemplo disso em muitos lugares. Quantos entenderam, diga amém. Agora, qual foi o preço que o Saul pagou? Diga comigo. Ele menosprezou a ordem do Senhor, queria se vangloriar com os despojos, disse que temeu ao povo. Foram os motivos da desobediência dele. Menosprezou o Senhor, queria se vangloriar, depois jogou a culpa. Foi o povo. Eu fiquei com medo do povo. O que o povo ia dizer de mim? Sabe aquele líder que quer ficar bonito com o povo e feio com Deus? Ele não quer se indispor com o povo, mas peca contra Deus, porque tem medo do povo. Líder que tem medo do povo tem que largar de ser líder. Líder que tem medo do povo tem que entregar o cajado, porque você tem medo do povo. Foi o povo que te colocou no poder? Foi o povo que te colocou nesse posto? Ou foi Deus? Agora, se for o povo, você tem que temer o povo, mas se for Deus, tema Deus, que vai te dar vitória. Oh, aleluia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Qual foi o preço que ele pagou? Primeiro, foi rejeitado pelo Senhor. Olha lá, versículo 26 do capítulo 15. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. Olha aí, o que ele ganhou, Ronaldo? E ouvir a voz do povo. Eu disse, não quero mais você como meu rei. Ué. Você vai ouvir o povo, você não me ouve a mim. Então, para mim, você não serve para ser rei. Para mim, você não serve para ser meu líder. Porque para ser meu líder, tem que fazer a minha vontade. Para ser meu líder, tem que ouvir a minha voz. Ainda que pareça loucura, mas ouça a minha voz, porque eu sou onisciente. Eu sei o que está guardando lá na frente. Você não sabe. Isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. É muito interessante isso aqui. Foi rejeitado pelo Senhor. Irmãos, tome cuidado para não ser rejeitado pelo Senhor. Qual é a lição prática que nós aprendemos disso aqui? Primeiro, aprendemos que Deus não está preocupado com holocausto e sacrifício, mas com que obedeçamos às suas palavras. Ok, meus amados? Oh, mas o meu dízimo é o mais alto da igreja. Vigia, irmão. Eu sustento a obra de Deus. Eu já tive diante de situação, amigos meus pastores, que ficaram na mão de certas pessoas que eram poderosos e perderam a igreja. Porque fica dependendo daquela pessoa. A pessoa em pecado, a pessoa errada, mas o pastor dependia daquilo. Aí tinha que fazer a vontade dele. Lá na frente perdeu todo mundo. E acabou perdendo ele também. Então não pode. O obreiro jamais pode ter. Então nós temos que estar preocupados em obedecer a Deus, não com sacrifício. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente traz para sacrificar a Deus. Mas peraí, pastor, a intenção dele era boa, era, irmão? A intenção dele era boa. Eu vou levar ovelha, eu vou levar vaca para sacrificar para Deus. Deus falou, queima tudo, mata tudo, eu não quero isso. Eu não preciso disso, eu quero que me obedeça. A gente quer levar um sacrifício para Deus, quando Deus não quer esse sacrifício. Quer que destrua. E eles tiveram um problema sério, não destruiu o Malequita, todo o tempo da vida dele foi uma pedra no sapato deles, os Amalequitas. Porque não obedeceram a voz de Deus lá atrás. Aí pereceram lá na frente. A coisa é complicada. Quantos entendem, diga amém. Então vamos para o quinto. O quinto exemplo aí, Davi.
O homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, irmãos? Não é o pecado de adultério, não. Tem outro pecado de Davi aqui. Davi pecou com a contagem do povo. 1 Crônicas, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 21. Tem coisas que passam meio batido, né? A gente só pensa aquela coisa que fala do pecado de Davi. Olha o pecado aqui. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Versículo 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancaram espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. O que levou Davi a contar o povo? Mas principalmente o exército. Pastor, é pecado contar? Não. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a intenção do nosso coração. Davi, irmão, ele queria se gloriar do número do povo, 1.100.000 homens. Ele contou, pastor Domingo, para dizer para o outro, olha, eu tenho um exército poderoso. Eu sou o rei Davi. Olha o que Deus fez através de mim. E Deus disse, você não é nada, Davi. Eu sou na tua vida, mas você não é nada. E por esta razão, por este pecado aqui, ele pagou um preço muito alto. Mais alto do que o pecado com Batseba. Primeiro, Deus castigou o povo com peste. Vamos lá. 1 Crônicas capítulo 21, verso 14. Olha o que Deus faz. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel. Quem está aí? Quantas pessoas? Não entendi. Quantos? 70.000 homens morreram. Em um dia só. Deus mandou a peste e 70.000 homens morreram. Agora você imagina, Deus falou assim, olha, você está se vangloriando com um tanto de gente, eu vou começar a tirar esse povo de você. Eu vou roubar esse povo de você. Você vai sentir na pele que eu estou fazendo isso por causa da sua desobediência. Por causa do seu orgulho, do seu egoísmo. É o que eu vou fazer. Segundo, Deus exigiu de Davi um altar levantado. Verso 18. Porventura, não está convosco o Senhor vosso Deus? E não vos deu repouso em roda? Por que tem entregado na minha mão os moradores da terra? E a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscar ao Senhor vosso Deus. E levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Isso é muito sério, meus amados. Davi pecou com a contagem do povo. Agora, por que Deus levou em conta? Porque ele estava contando o povo para dizer, eu sou grande. Sou poderoso. Não há nenhum pecado de contar, irmãos. Isso é organização. Eu conto os irmãos todos os cultos. Mas não para... Aí quando eu conto, o culto tem tanta pessoa, para mim me gloriar disso. A gente conta por admiração, para saber as coisas, para ter uma estatística. Mas não com o objetivo de se vangloriar. Porque no dia que se vangloriar, aí é pecado contra Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Qual a lição que a gente aprende disso aqui? Nunca devemos pensar que somos grandes, pelo número de pessoas sobre a nossa responsabilidade. Deu para entender? Nunca, irmão. Há uns 3 anos atrás, Paulinho, quando é que nós fomos lá em Fortaleza? Margarete estava comigo, pastor, quando foi? Uns 3 anos atrás. Nós fomos em Fortaleza, no Ceará, e lá em Fortaleza tem um pastor que ele, só em Fortaleza, naquela época que nós fomos, ele tinha em torno de 6 a 8 mil membros da igreja dele. E no entorno lá, mais uns 20 mil. Em 6 anos de trabalho. Uma igreja enorme. Esse pastor, ele foi pastor no estado do Pará,
lá no estado do Raimundo, e tinha a igreja dele 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Quando ele atingiu, parece que entre 40, eu não sei o dado, mas 40, 50 mil, ele chamou o seu vice e disse assim: olha, eu estou entregando para você, eu estou indo começar um trabalho lá em Fortaleza do zero. Eu só quero 100 pessoas daqui, vou levar comigo para a gente fazer um trabalho lá. Esse irmão, estou dizendo. Aí quando a gente chega lá, nós marcamos uma audiência com ele. O Beto conseguiu, marcamos uma audiência com esse pastor. Foi eu, o pastor Marcos, a Margarete, o Paulinho e o Beto. Nós fomos de ônibus, o Beto não tinha carro. Aí chegamos lá na igreja, uma igreja grande. Uma igreja tinha para acho que 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, tinha cadeira lá. Ele faz vários cultos, né? E nós chegamos ali, ficamos por ali. Nós esperávamos assim, vai chegar um homem aí com, como é que é esse carro? Uma Mercedes blindada. Daqui a pouco ele vai chegar e vai ter batedores para todo. Eu fiquei pensando, porque eu estou acostumado com alguns pastorzinhos aí da nossa denominação que tem 1.000 crentes e já acha que é dono do mundo. Eu imaginei isso. Aí estamos lá, daqui a pouco chegou um pastor, cabelo fuazado, meio, com uma malinha tiracolo parecida com essa do irmão Davi, assim, chegou assim, todo sem jeito, com sapatênis, camiseta, né? E chegou ali, calça jeans, e chegou: ô irmãos, pode ser, ô irmãos, me desculpa o atraso, olha, o ônibus deu uma atrasada aí, me desculpa aí, mas já deu água para os irmãos? Aí nós ficamos meio assim, porque nós esperávamos que chegava lá um rei, um príncipe, alguém assim, e chegou aquele homem simples, e levamos para o gabinete dele era do tamanho disso aqui, coube 5 cadeirinhas ali, colocou, já serviu água para nós, e começou a falar conosco, que nós tivemos uma entrevista de 16 minutos com aquele irmão. Eu aprendi muita coisa com aquele irmão, mas uma das coisas que eu mais olhei, o irmão desse aí com tanta gente, e a humildade dele. Ele disse assim, eu falei: pastor, nós viemos aqui porque nós queremos aprender com o senhor, nós estávamos naquela ideia de montar célula aqui e tal. Aí ele diz assim: irmãos, nós somos bons de célula, mas eu quero aprender com vocês. Ninguém planta igreja mais do que a Assembleia de Deus. A humildade. E muitas das vezes a gente quer se vangloriar do número de pessoas que temos. Em momento algum ele disse isso, mas ele quis servir, ele quis nos ajudar. Então o líder tem que ser, e a gente vai aprendendo, irmãos. Porque se você andar com gente orgulhoso, com gente egoísta, você vai ficar igual a ele. Você acaba, aquele negócio, aquela doença pega na gente, irmão. Que começa a dizer: não, você tem que tratar assim, tem que tratar assim. Eu fui numa igreja, 2005 eu fui no Pernambuco. E quando eu cheguei no Pernambuco, aquilo foi um negócio maravilhoso, eu não estava acostumado com aquilo. Aí quando eu chego no aeroporto, cheguei lá no aeroporto, acho que a primeira vez que cheguei para o Pernambuco, aí cheguei lá, já tinha um senhor alto, o senhor é o pastor Aparecido? Pois não, por favor, pastor, eu sou fulano de tal, estou aqui a mando do pastor fulano de tal, para receber o senhor. Aí quando eu fui pegar a mala, da sua mala aqui, já pegou minha mala, eu fiquei meio sem jeito, já fui levando a mala, e o senhor quer água, o senhor quer o quê? Uma água tônica. Aí eu cheguei, sentei assim, não, me dá uma água tônica, né? Aí quando eu fui abrir o negócio, eles já foram abrir para mim, eu falei: eu não estou acostumado com essas coisas, rapaz. E eu fiquei meio assim, e aí sumiram, aí quando vieram 2 carros me buscar, 2 carrão. Um só para levar a mala, outro para me levar. Verdade. Meu Jesus. E foi indo. Aí eu fui vendo, irmãos. O pastor falou para esperar um pouquinho, porque ele tá chegando aí, daqui a pouco, ali depois ele chegou, o pastor foi num carro, foi no outro, e foi aquele negócio, hotel, acho que era 5 estrelas, eu nunca fiquei no hotel 5 estrelas, aquele foi o melhor que eu já fiquei, mas o negócio era bom, o trem era bom. E tudo aquilo. E chegava na igreja, mas aquele negócio, eu estava pregando aqui, já tinha um camarada lá, o camarada assim com a água, e quando eu pensava em beber água, ele já colocava água para mim. Falei: meu Deus, o que é isso, rapaz? E aí eu comecei a pensar que eu era grande. Depois lá na frente, eu falei: não, por que aquilo lá, irmão? As pessoas eram tratadas difícil, era como empregado, os diáconos tinham que fazer. Acabava o culto, se fosse aqui. Quando acabava o culto, a gente ia para o melhor restaurante. Eu comi carne de bode assada com linguiça, com tanta coisa boa demais, no melhor restaurante do Pernambuco, e vai para cá, vai para lá. E quando acabava o culto, não saía um diácono, não podia sair ninguém. Tinha que varrer a igreja inteira, guardar todas as cadeiras, e ficava mais 1 hora lá, e só quando ele falava assim: senhor, aí ia embora. Vocês pensam o quê? Aquilo, eu voltei e falei: tem que ser desse jeito mesmo. Né? A gente começa a pensar que é assim. Aí depois o Espírito Santo me deu uma... para com isso, Aparecido. Cai na real, rapaz. Para com isso, volta a ser que você era antes. Aí falei: sabe o que é verdade? Nessa época eu nem dirigi igreja, era itinerante.
Mas só para vocês entenderem, irmão, se você começar a andar com gente arrogante, você fica arrogante. Agora, se você andar com gente humilde, você aprende humildade. E nós viajamos, eu, o pastor Ari, o pastor Ezequiel, nós viajamos com o servo de Deus. Quem conhece o pastor Gesiel Gomes aí? Dia 7 agora de dezembro, os irmãos estão convidados ao aniversário, uma segunda-feira, ele vai estar pregando aqui, nós vamos lá, quem quiser, tá? 7 de dezembro. Eu conheço há muitos anos, pastor Gesiel Gomes, só para vocês terem uma ideia, é um dos pastores mais renomados do Brasil. O pastor Gesiel Gomes, quando o Collor de Mello se tornou presidente, foi ele que deu a palavra e a oração lá pelo presidente. Nenhum outro pastor na história fez isso, ele fez. Pastor Gesiel Gomes viajou todo o continente do mundo ele viajou, pregando o evangelho, foi preso, tantas coisas. E, né, pastor Zé, a gente vai andando com ele, a simplicidade, a humildade. Você volta assim, você trabalhou com ele, ou não é? Uma pessoa simples. Aí Iracema ficou o beco aberto, porque ele foi na nossa igreja, aí aquela preocupação, ele chegou, sentou numa cadeirinha lá, e comeu coxinha, como todo mundo ali. Não, mas tá bom isso aqui, é assim. Humildade. Aprendendo. Então Deus mostra isso aqui. E Davi não foi humilde. Tá? Então nós aprendemos que nunca devemos pensar que somos grandes. Pelo número de pessoas que está a nossa responsabilidade. Nós temos que entender, se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Toda honra, toda glória seja dada a Ele. Se você pode aplaudir esse Deus, se o que somos por causa dEle. Ele é, nós não somos nada. É isso que Deus queria ensinar para Davi. Não devemos brincar com as coisas de Deus, irmãos. Isso é coisa de Deus. Igreja não é coisa de homem, igreja não é coisa de pastor, igreja é coisa de Deus. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Ai do líder que brincar com a igreja do Senhor, ele vai cobrar. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Quantos entendem? Diga amém. Meus amados, tem 2 minutos para nós terminar aqui, mas vamos lá. O sexto exemplo, Jonas, dica, Jonas. Jonas recebeu uma ordem de Deus. Qual foi a ordem de Deus para Jonas, profeta? Pregar em Nínive. Eu não vou nem ler para você já conhece. Qual foi o motivo da desobediência de Jonas? O que Deus disse? Jonas, filho de Amitai, vai para Nínive, porque prega lá, porque eu vou destruir aquela cidade. O Jonas falou, tá bom, Senhor. Aí ele chegou e disse, você tem uma passagem aí para Nínive? Tem. Qual é como é que fala? O oposto de Nínive? Tarsis. Dá passagem para Tarsis? Pegou pro extremo. Aí ele pega, entra na embarcação de Tarsis. Nós conhecemos a história, irmãos. Por que ele desobedeceu? Alguns dizem, irmão, Jonas era covarde. Não. Ele sentiu o peso da responsabilidade. Por quê? Nínive era a capital da Síria. Nínive era uma cidade poderosa. Olha aqui, a história diz que os povos de Nínive, quando chegava um profeta, quando chegava alguém que eles não gostavam, eles pegavam o camarada e cortavam o pescoço, penduravam pela orelha. E sabe que eles eram tão bonzinhos? De alguns, ele pegava um pincel e passava mel. Pegava a pessoa, ficava pelada e colocava mel, depois colocava o cara no formigueiro com mel. Isso era Nínive. Você ia lá? Situação difícil. Então o João falou, eu? Vou não, vou nada. Sou profeta, mas em Nínive eu não vou. Não vou não. Aí então, sentiu o peso da responsabilidade. Nínive era a grande capital da Síria. Nínive destruiu os seus opositores. Ele conhecia, ele sabia disso. Então foi isso que levou ele a fugir. Qual foi o preço que ele pagou? O preço da fuga, o preço da desobediência. Primeiro, começou a descer. Diga assim, desobediente só desce. Amém? A Bíblia diz, desceu para Jope. Diga, desceu para Jope. Desceu para dentro do navio. Desceu para o porão. Desceu para o vento do peixe. Olha aí, foi só descendo. Desobediente só desce. Não sobe. Houve grande tempestade para os tripulantes do navio. Então qual o preço? Começou a descer. Desobedeceu a Deus? Começa a descer. Segundo, aqueles tripulantes que não tinham nada a ver com a situação começaram a perecer. Veio uma tempestade grande, aí vamos jogar tudo fora, pega aí, joga comida, joga isso, joga aquilo outro, e começa a jogar, e nada para aquela tempestade. Tiveram que desfazer todos os seus bens.
ok? E nós conhecemos a história. No final, vamos lançar sorte, vamos jogar búzio aqui, vamos fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Alguém está em pecado. Aí cai justo do Jonas. E o Jonas roncando no porão. Alguém disse, ô, seu Jonas, desculpa, seu Jonas, né? Acorda, Jonas. O que foi? Onde você é, rapaz? Eu sou Israel. Quem é você? Eu sou o profeta. O que você está fazendo aqui? Fugindo de Deus. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Me joga no mar. Nós não podemos. Me joga no mar. Eu assumo a responsabilidade. Parece que eu posso ser aquela tempestade quase virando tudo. Aí quando joga no mar, bonança. E o Jonas. Aí diz, peixinho, engula o Jonas pulmonando para mim. Coitado do peixe. Pá! Engoliu o Jonas. 3 dias engasgado com o Jonas. Presta desobediência. Ele criou problema, irmãos, para a natureza. Ele criou problema para os tripulantes. E ele criou problema para os animais. Desobediente, onde ele está, é problema. Então que esta noite, se alguém está em desobediência, se converta ao Senhor, porque Ele está aqui para te perdoar. Não continue, porque o seu casamento vai ter problema, a sua família vai ter problema, o seu patrão vai ter problema, o teu cachorrinho vai ter problema, o teu gatinho vai ter problema, tudo vai ter problema por causa da desobediência. Mas se converta a Deus hoje e o milagre vai acontecer na sua vida. Oh, aleluia! Qual a lição que nós tiramos daqui? Quando Deus nos envia uma missão, não devemos jamais desviar, mas procurar executá-la de acordo com o mandato do Senhor, senão os que estão ao redor vão sofrer. Amém? Quem recebeu aí de Deus uma missão? Quer cumprir a missão ou quer fugir dela? Olha o preço que paga, irmão, da desobediência. Amém? Fiquemos de pé, por favor. Estamos terminando. Eu falei que nós tínhamos aí 7 exemplos. Vamos ver se a gente consegue lembrar de cabeça aí. Primeiro exemplo, Adão e Eva. Segundo, Moisés. Terceiro, Acã. Quarto, Saul. Quinto, Davi. Sexto, Jonas. Sétimo, Ananias e Safira. Pastor, o senhor falou só do Velho Testamento, o tempo da lei. Tempo da graça, tem problema não? Tem não, vamos comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, estou terminando agora, irmão, em nome de Jesus. Atos, capítulo 5, vamos dar uma olhadinha lá. Atos dos Apóstolos está no Velho ou no Novo Testamento, irmãos? No Velho ou Novo? Tempo da graça, tempo da lei? Da graça, vamos lá. Conhece a história? Olha o verso 5, vou ler rapidinho. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que deixou o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficaria para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas. Quantas horas? 3 horas. Entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro, diz-me, vendeste por quanto aquela herdade? Ela disse, sim, por tanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés que sepultaram o teu marido e também te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e o sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Que história é essa, pastor? Qual foi o motivo da desobediência deste casal? Inveja, diga inveja. Diga inveja. Inveja de quem, pastor? Do irmão Barnabé. Porque a Bíblia diz que o irmão Barnabé tinha uma propriedade na ilha de Chipre muito rica, muito cara,
Ele vendeu a propriedade, chegou e falou: irmãos, eu estou vendendo a propriedade, estou depositando, estou doando todo o valor da propriedade para a obra de Deus. Eu não preciso disso, Deus teria abençoado. Aí o Ananias falou: tá bom, hein? Só o Barnabé que vai, vamos vender nós também, vamos dar uma oferta na igreja, para todo mundo saber que a gente também dá oferta na igreja. Venderam a propriedade, vamos dizer assim, o Tiago e o Barnabé, vendeu a propriedade dele por 1 milhão. E o Ananias e Safira vendeu por 2 milhões. Eu vou dar lá 1,5 milhão, já é mais do que o Barnabé deu. Vamos reter uma parte para nós aqui, fica tudo bem. Aí parece que eu posso ver, lá vai o Ananias, todo... Quero falar com o pastor Pedro, presidente da igreja. O pastor Pedro, porque é assim, eu quero dar oferta na mão do pastor. Ele veio porque eu estou dando oferta. Aí o Pedro falou: por quanto mesmo que você vendeu? Portanto, Ananias, por que deixou o diabo encher o teu coração e mentir contra o Espírito Santo? Isso era teu, rapaz. Você não precisa fazer isso não. Você vai morrer. Puf, morreu. Enterra esse miserável aí. Enterrou. Interessante, naquele tempo enterrava, nem falava para a família. 3 horas depois, lá vem a mulher cantando: glória, glória, aleluia. O culto da oração. Cadê o Ananias? Todo mundo sério. O pastor Pedro está esperando você no gabinete. Aí ele chega lá: ô pastor Pedro, paz do senhor, irmã. Como é que foi? Foi portanto vocês venderam? Foi, pastor, foi. Minha irmã, mentiu também que nem seu marido, mentirosa. Morreu, pá, morreu. Vai enterrar. Aí o pastor e meu culto, todo mundo com medo. Temor caiu no povo. Porque Deus bradou naquele lugar. Irmãos, e hoje? Cuidado, de repente vai começar a morrer gente, hein? Então observa. Inveja. Espírito de exaltação. Queria mostrar-se maior do que o irmão. Não entre, não deixe sentar no seu coração, irmão. Não queira ser melhor do que o outro. Qual foi o preço? Diga comigo: morte. Morte. Qual a lição que nós tiramos daqui? Nunca devemos querer ser o que não somos. Nunca. Apenas para nos mostrarmos aos outros. Não queira ser. Faz aquilo que Deus colocou em seu coração para fazer. Agora não faz para mostrar para os outros, não. Isso é complicado. Eu já vi muitos dar com a cara na parede por causa disso aí. Já vi pastores perder ministério. Você lembra disso? Pega na minha orelha aqui. Lembra disso, né? Quer ser melhor, para se mostrar para os outros. Segundo, devemos tomar cuidado para não mentirmos ao Espírito Santo. Porque, irmãos, ninguém esconde de Deus. Você pode esconder do seu líder, você pode esconder do seu pastor, mas de Deus ninguém esconde. Deus conhece o nosso coração e a nossa alma. Aprendemos com isso. Diga comigo: melhor é obedecer do que sacrificar. Levante a sua mão, Senhor, oremos. Pai querido, nós te louvamos por mais esta oportunidade que nos deste de estarmos na tua casa, pela ministração da sua palavra, por este ensino, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sempre obedecermos às tuas ordens. Não queremos fazer sacrifício, mas obedecer a ti, Senhor, que é melhor. Ensina, meu Deus, o teu povo, aqueles que não têm te obedecido como deveriam, que esta noite possamos sair daqui entendendo que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não tem prazer em sacrifício, mas o Senhor tem prazer em que te obedeça a tua voz e a tua palavra. Ó, querido Espírito Santo, derrame sobre o teu povo esta noite um sentimento de obediência. Que todos possam sair daqui temendo a tua palavra e obedecendo a ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estamos terminando. Lembrando aos irmãos, domingo pela manhã, nós teremos aqui o encerramento da nossa EBD, 9 horas, das 9 às 10. E os irmãos não esqueçam de trazer aquele pratinho cheio de coisa gostosa para poder confraternizar. À noite,